A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 10 de outubro. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Desde já também quero agradecer todos os irmãos que já têm nos acompanhado. Glórias a Deus. Você que está chegando agora, quero lembrá-los que todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal. Hoje iniciaremos a leitura do Evangelho de Marcos. Faremos a leitura no capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim pareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galiléia. Em seguida saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão,
a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isto é que vim. Foi então para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso, que de joelhos lhe rogava, dizendo: se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Agora, capítulo 2. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta, de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo que os escribas dos fariseus que comiam com os publicanos e pecadores perguntavam aos discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com ele o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, sim, hão de jejuar. Ninguém cose remendo
de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso não lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem, até o do sábado, é Senhor. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 10 de outubro, nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.